Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui sobre um assunto muito interessante, principalmente quando se envolvem milagres, muito polêmico. Muitos religiosos ficam pé da vida quando nós entramos nessas questões, mas hoje nós vamos falar sobre: será que é possível o sol retroceder? Será que os relatos bíblicos estão corretos em dizer que o sol retrocedeu e que a vida de Ezequias foi restaurada? Ou será que isso não passa de mais uma adaptação de mitos antigos? Bom, se você quer saber sobre isso hoje, convido você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes, pessoal, deixa aí o seu like, compartilha este vídeo. Quando você faz isso, você nos ajuda aqui dentro do YouTube para que esse conteúdo ele seja relevante e apareça para mais pessoas. E aproveita, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, porque está sempre tendo novidades aí sobre os temas bíblicos, tá bom? O texto que nós vamos utilizar é o seguinte: texto de Isaías 38, todo mundo conhece essa história, né? Inclusive tem pastores aí que utilizam esse texto, né, para poder fazer campanhas, para fundamentar regras, doutrinas de fé em cima dele, né, para dizer que as pessoas vão ser curadas. Pois bem, hoje nós vamos aí saber a respeito. Olha o que diz lá em Isaías 38:8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol aos 10 graus que já havia declinado. Que esse aí seria o sinal de que Deus estaria curando Ezequias e que ele seria com ele, né? Vamos lá para o contexto histórico. O que é o contexto histórico aqui de Isaías? Isaías exerceu seu ministério durante 40 anos, dominado pela ameaça crescente que a Síria fazia pesar sobre Israel e Judá. Existem 4 períodos dos quais se podem, com maior ou menor certeza, distribuir os oráculos do profeta. Então existem 4 aí, períodos que podem ser distribuídos. Os primeiros datam de poucos anos entre a sua vocação e a subida de Acás ao trono em 736. Isaías preocupava-se sobretudo com a corrupção moral que a prosperidade tinha provocado em Judá, capítulos 1 ao 5 ali. O segundo, que é o rei de Damasco, Razão e o rei de Israel, Faceia, quiseram arrastar o jovem Acás a uma coligação contra Tigate-Filassar III, rei da Síria. Diante de sua recusa, atacaram Acás, o qual recorreu à Assíria. Isaías interveio em vão e tentou opor-se a essa política humana. Na mesma época, data o livro de Emanuel, né? O livrinho de Emanuel, né? Que é o texto lá que muitos pegam para falar do Messias. Sobre isso também vocês podem pesquisar vídeos no meu canal para saber se Jesus é realmente o Messias. Após a falência de sua missão junto à casa, Isaías retirou-se de cena pública, né? Terceiro, o recurso de Acás a Tiglat-Filassar colocou Judá sob a tutela da Síria e precipitou a ruína do Reino do Norte. Depois da anexação de uma parte do seu território, em 734, a pressão estrangeira se agravou. Em 721, Samaria caiu em poder dos assírios. Lembra aquele texto lá de Reis que fala que Samaria foi levada cativa? Pois é, para vocês verem ainda onde que está vindo tudo isso aí, né? Então, ou seja, foi levada ali, caiu no poder dos assírios. Em Judá, Ezequias sucedeu a Acás. Era um rei piedoso, animado por um espírito de reforma, tá? Então, no caso aqui, seria que ele sucedeu a Acás, né? Ele sucedeu a Acás ali. Mas as intrigas políticas renasceram e desta vez buscaram apoio do Egito contra a Síria. Isaías queria que recusasse qualquer aliança militar que confiasse em Deus e que confiasse em Deus. Com este começo do reinado de Ezequias, então, estão relacionados vários textos aqui, tá? Esses textos estão todos aqui. Lembrando que quem quiser adquirir os meus esboços, os meus materiais, os meus cursos, meus contatos estão todos aí para vocês adquirirem todos esses materiais dos vídeos aí, tá? Só entrar em contato comigo. Após a repressão da revolta e a tomada de Azoto por Sargon, Isaías voltou ao silêncio. E o quarto período voltou a pregar em 705, quando Ezequias se deixou levar a uma revolta contra a Síria. Senaqueribe assolou a Palestina em 701, mas o rei de Judá quis defender Jerusalém. Isaías sustentou em sua resistência e prometeu o socorro de Deus. A cidade foi salva efetivamente. Deste último período datam pelo menos os oráculos ali que estão aqui descritos, tá? E a passagem de 28:32 que não foram associados ao período precedente. O contexto social de Isaías.
A participação de Isaías nos assuntos de seu país faz dele quase um herói nacional. Isaías é marcado pela cena do templo, no qual recebeu a transcendência da revelação de Deus e da indignidade do homem. Para ele, Deus é santo, forte, o poderoso, o rei. Para Isaías, o homem é um ser manchado pelo pecado, do qual Deus pede reparação. Deus exige justiça nas relações sociais e também sinceridade no culto que se lhe tributa. Isaías se demonstra como profeta da fé e nas graves crises que a nação apresenta, pedem que confie só em Deus, que é a única oportunidade de salvação, segundo ele. Isaías é considerado como um profeta messiânico, né, porque ele prega sobre messianismo, sobre um futuro Messias, que muitos gostam de utilizar para associar ele a Jesus também. Anuncia um Messias descendente de Davi que fará reinar sobre a terra a paz e a justiça e difundirá o conhecimento de Deus. Sobre isso, tá? Podem pesquisar o meu vídeo aí sobre se Jesus é o Messias, tá? O messianismo de Jesus, se Jesus é o Messias, tá? Tem vários vídeos no meu canal aqui que eu explico sobre essa questão, se realmente ele também é descendente de Davi, como muitos colocam aí. Contexto literário. O livro que traz o seu nome é resultado de um longo processo de composição. E aí é onde o chumbo engrossa. Porque muitas pessoas pegam, né, para falar que o livro de Isaías, do profeta Isaías, foi escrito por ele. Pois é. É um texto que é um resultado de um longo período de composição. Ou seja, uma pessoa não viveu esse período todo para que compusesse um livro deste tamanho. E ainda tem um problema que, aparentemente, ou seja, tem várias características que demonstram que tiveram vários autores este livro de Isaías. Então, pode esquecer que todo o livro de Isaías também foi escrito somente por esse profeta, tá? Eu já fiz uma série sobre a questão de Moisés, já falei sobre a questão do Êxodo, sobre a questão lá dos livros do Pentateuco, ou seja, não tem nada de um único escritor aí escrevendo esses livros, ou seja, tudo composição de vários autores, tá? É impossível reconstituí-lo em todas as suas etapas. O plano definitivo faz pensar em Jeremias, segundo o texto grego, e no de Ezequiel, né? Oráculos contra Jerusalém e Judá, oráculos contra nações, promessas. O livro não segue, senão, imperfeitamente a ordem cronológica da carreira de Isaías. Foi formado a partir de diversas coleções de oráculos, ou seja, foram vários oráculos ali, várias profecias que foram juntadas ali para se formar esse livro de Isaías. Certos conjuntos remontam ao período, remonta ao próprio profeta, né? Nós temos ali 8, 16 e 30, verso 8. Seus discípulos imediatos ou longínquos reuniram outros conjuntos, glossando às vezes as palavras do mestre ou juntando-lhes acréscimo. Então, ou seja, foi uma composição de outras pessoas que sucederam Isaías, que tinham a mesma ideia do profeta, e ali, ou seja, juntaram tudo e deram continuidade, ou seja, deram continuidade aos escritos e depois juntaram tudo para se formar um livro aparentemente denominado de autoria do profeta Isaías. Os oráculos contra as nações, agrupados em 13 e 23 ao 23, incorporam trechos posteriores, ou seja, de particular, né, contra a Babilônia, do tempo do exílio, tá? Então, do tempo do exílio. São acréscimos mais extensos, o Apocalipse de Isaías, 24 ao 27, que por seu gênero literário e por sua doutrina não pode ser situado antes do século 5 a.C., tá? Uma liturgia profética posterior ao exílio, tá? Um pequeno Apocalipse, do 34 ao 35, que depende do segundo Isaías, tá? É tido como apêndice o relato da atuação de Isaías durante a campanha de Senaqueribe, do capítulo 36 e 39, tomado de 2 Reis 18 ao 19, com a inserção de um salmo pós-exílico atribuído a Ezequias ali em 38, 9 ao 20. Então, o que acontece? Tudo é inserção, pessoal. Escreveram aí, juntaram tudo e formaram o livro do profeta. E tem gente que pega isso aí como verdade absoluta, achando que tudo ali é do profeta Isaías, como muitos pastores pegam aí e fazem, né? Colocam aí que foi o profeta Isaías quem escreveu este livro. Contexto geográfico. Os oráculos do capítulo 1 ao 39 são cheios de alusões aos acontecimentos dos reinados de Acaz e de Ezequias. Os dos capítulos 40 ao 55 estão desligados deste contexto histórico e são consoladores. O julgamento cumpriu-se na ruína de Jerusalém, o tempo da restauração está próximo. Será uma renovação completa e este aspecto é sublinhado pela importância dada ao tema de Deus Criador.
unido ao de Deus Salvador. O novo Êxodo, só que mais maravilhoso do que o primeiro, reconduzirá o povo a uma nova Jerusalém. Por que esse êxodo, pessoal? Porque está situado ali no tempo do exílio. Lembra lá dos vídeos que eu venho fazendo sobre o Pentateuco, que eu venho falar da questão das saídas, né? José sendo expulso da casa do pai, Moisés tendo que sair às pressas do Egito porque matou lá um egípcio, Abraão tendo que sair da sua terra para poder ir para uma terra que ele não conhecia. Ou seja, tudo isso é influência do período exílico, pessoal. O povo estava dentro do exílio, então por isso você vê no texto várias descrições de personagens, de pessoas que tiveram que sair dos seus lugares ou foram expulsos de um determinado lugar que ora era sua casa paterna para uma terra pela qual eles não queriam, né? Então, ou seja, tudo influência do exílio, tá? Então, ou seja, é um êxodo, só que mais maravilhoso do que o primeiro, reconduzirá o povo a uma nova Jerusalém mais bela do que a primeira. Esta distinção entre dois tempos, o das coisas passadas e das coisas vindouras, marca o começo da escatologia. Comparando-se com o primeiro Isaías, o pensamento é mais teologicamente constituído. O monoteísmo é afirmado mais doutrinalmente e a vaidade dos falsos deuses é demonstrada por sua impotência. A sabedoria e a providência insondáveis de Deus são postas em relevo. O universalismo religioso exprime-se classicamente pela primeira vez. Essas verdades são enunciadas em um tom inflamado e com um ritmo breve que manifestam a urgência da salvação, tá? Autoria do texto. O livro recebeu acréscimos mais consideráveis ainda. Então, ou seja, nós vamos para a autoria que agora que realmente não foi Isaías quem escreveu, tá? Os capítulos 40 ao 55 não podem ser obra do profeta do século 8, tá? Não só nunca é mencionado seu nome ali, mas também o contexto histórico é posterior, cerca de 2 séculos. Jerusalém foi tomada, o povo se acha cativo em Babilônia, Ciro já está em cena e será um instrumento da libertação. Sem dúvida, a onipotência divina poderia transportar o profeta a um futuro longínquo, retirá-lo do presente e alterar suas imagens e seus pensamentos. Mas isso, ou seja, essa imagem aí, né, da onipotência divina, né, que poderia transportar o profeta para um futuro longínquo e retirar do presente e alterar essas imagens e pensamentos, isso supõe um desdobramento da sua personalidade e esquecimento de seus contemporâneos, para os quais ele foi enviado, os quais não têm paralelo na Bíblia e são contrários à própria noção de profeta, tá? A qual não faz intervir o futuro, senão como ensinamento para o presente. Então, para aqueles que gostam de pegar, né, utilizar o sensus plenius, né, isso não tem como ser colocado aqui não, tá? Se colocar aqui, ou seja, é a mesma coisa do profeta, ele está desprezando os seus contemporâneos. E aí, pode um profeta de Deus que foi enviado para enviar uma palavra para aquele povo daquela época, ele desprezar aquele povo, pregando para um povo futuro? É possível isso? Porque nós vemos aí em todos os textos aí que falam dessas profecias, ou seja, os profetas pregando para o povo de Israel, tá? Então, ou seja, os religiosos que gostam de pegar o texto de Isaías para falar que está falando de algo futuro, por aí você já vai vendo que cai por terra essa história. Esses capítulos contêm a pregação de um anônimo, ou seja, um profeta que nem se sabe quem é, continuador de Isaías e profeta como ele, o qual, na falta de um nome melhor, chamamos de Deutero Isaías ou Segundo Isaías, tá? Então, quando se fala de Deutero Isaías ou Segundo Isaías, é justamente esse camarada que foi lá e acrescentou várias coisas, vários oráculos ao livro de Isaías. Esse segundo Isaías provavelmente pregou na Babilônia por volta das primeiras vitórias de Ciro, em 550 a.C., que levam a adivinhar a ruína do Império Babilônico e o edito libertador de 538, que permitiu os primeiros retornos. A coletânea apresenta mais unidade que os capítulos 1 ao 39. Ela começa com o equivalente de uma narração de vocação profética, 41 ao 11, e termina com uma conclusão lá nos 55, 6 ao 13. Por causa das primeiras palavras consolai o meu povo, 41, e deu-se-lhe o nome de Livro da Consolação de Israel. Então são algumas características aí que demonstram que este livro não é de autoria do chamado profeta Isaías, tá? Agora vamos ver o conceito lá que muitas pessoas pegam, porque as pessoas pegam o texto e fazem o seguinte: ah, não, mas porque Deus falou que realmente o sol retrocedeu, então realmente o sol ele retrocedeu. Se Deus falou, pronto, e acabou, e isso aí não pode ser questionado porque está na palavra de Deus, irmão.
Isso aí está ali na palavra de Deus, irmão. Então não pode ser questionado. Será que essa ideia de planetas, ou seja, de sombra de sol que retrocede, é uma ideia nova? Olha só, pessoal. Os astrônomos há muitos séculos descobriram que todos os planetas que possuam órbitas externas à órbita da Terra, em certa época do ano, recuam em sua trajetória, descrevendo um laço no céu e retomando depois o sentido anterior de sua trajetória. Os astrônomos perceberam, então, que durante esse período, esses planetas descrevem um movimento retrógrado. Depois vocês podem pesquisar o que é isso, tá? Mas, na verdade, esse movimento é um movimento aparente em razão das posições da Terra e do planeta. Na figura abaixo, podemos ver o movimento retrógrado descrito por um planeta que possui órbita externa à órbita da Terra. Na figura são representadas 9 posições sucessivas da Terra e também do planeta em tempos iguais. Cada semirreta que liga a Terra ao planeta indica a posição em que o planeta é visto no céu em relação ao cenário das estrelas fixas. Acompanhando a extremidade dessas semirretas, nesse cenário é fácil ver que de um cuja extremidade não aparece até a extremidade 4, o sentido do movimento do planeta é o da seta que indica o sentido normal da trajetória. Na extremidade 4, a semirreta, aliás, na extremidade da semirreta 4, no entanto, o movimento aparente dessa cessa e o planeta parece recuar. Veja que a extremidade da semirreta 5 recua em relação ao sentido do movimento aparente anterior, e esse recuo aparente continua até a extremidade da semirreta 6, quando então cessa e o planeta volta ao sentido anterior de seu movimento aparente. É no período de translação, né, que há a maior proximidade entre o planeta e a Terra. Por isso é também a época em que o planeta brilha mais, a sua observação é mais proveitosa do que do ponto de vista astronômico, tá? Então tem essa imagem, tudo tem referência bibliográfica para vocês pesquisarem, vocês podem voltar ao vídeo e podem também analisar tudo que eu estou falando aqui. Traduzindo, o que é isso aí, ó? Termo retrógrado. Vem do latim retrógrados, que é retro, que é para trás, e gradus, que é degrau. Significado retrocesso. Retrógrado é mais comumente usado como adjetivo para descrever o caminho de um planeta enquanto viaja pelo céu noturno, com as constelações. Nesse contexto, o termo refere-se a planetas do sistema solar que, do ponto de vista da Terra, parecem parar brevemente e reverter o sentido do movimento em determinados momentos, embora na realidade eles orbitem no mesmo sentido em torno do Sol. Podem ser confundidos com as estrelas na observação do céu noturno. Os planetas mudam de posição de noite para noite em relação às estrelas. Os movimentos retrógrado para trás e prógrado para frente são observados como se as estrelas girassem em torno da Terra. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam essa ideia, falam não, porque veio pelo autor bíblico essa questão, mas olha só o que vai dizer aqui, ó. O astrônomo grego Ptolomeu, por volta de 150 da Era Comum, acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar e, portanto, usava os termos retrógrado e prógrado para descrever o movimento dos planetas em relação às estrelas. Essa aparente retrogradação intrigou os astrônomos antigos e foi uma das razões pelas quais denominaram esses corpos de planetas, do grego planetai, que significa andarilhos, tá? No modelo geocêntrico do sistema solar, proposto por Apolônio no terceiro século da Era Comum, o movimento retrógrado era explicado através de diferentes epiciclos, não sendo entendido como uma ilusão até a época de Copérnico, embora o astrônomo grego Aristarco, em 240 da Era Comum, tivesse já proposto um modelo heliocêntrico para o sistema solar. Os desenhos de Galileu mostram que ele observou Netuno pela primeira vez em 28 de dezembro de 1612 e novamente em 27 de janeiro de 1613. Nas duas ocasiões, Galileu confundiu Netuno com a estrela fixa quando ela parecia muito próxima de Júpiter no céu noturno, e por isso a descoberta de Netuno não é atribuída a ele. Durante o período de sua primeira observação em dezembro de 1612, Netuno estava parado no céu porque havia se tornado retrógrado naquele mesmo dia. Como Netuno estava apenas iniciando seu ciclo retrógrado anual, o movimento do planeta era muito pequeno para ser detectado com um pequeno telescópio de Galileu. Um planeta fica retrógrado quando seu movimento em órbita sofre uma desaceleração. Como os outros astros continuam no ritmo de sempre, tem-se a sensação de que o planeta mais lento está andando para trás. Então daí muitas pessoas acham que essa ideia aí de que o Sol retrocedeu e etc e tal, que a sombra dos degraus e tal, que essa ideia era uma ideia justamente uma ideia nova, mas na verdade essa concepção de planetas, essa concepção de Sol, essa concepção de outros astros, ela já é uma concepção bem mais antiga
do que os registros bíblicos, tá? Agora nós vamos lá para a forma para vocês entenderem algumas questões aqui dentro do texto hebraico, tá? Então essa questão dos planetas aqui ficou explicada para vocês, essa ideia, né, de retrocesso, essa ideia de retroceder, eu coloquei aqui justamente para vocês entenderem que não é algo novo, tá? Trago pelos autores bíblicos aí. Nós temos Isaías 38 aqui no hebraico, nós temos alguns termos aqui. Nós temos esse termo aqui, ó, Meshiv, nós temos aqui, ó, Hanene Meshiv et Tzel Hamalot, e por aí se vai. Aí tem Bashemesh e Hashemesh, né? Uma ali nós temos aqui uma preposição e outra nós temos um artigo aqui, tá? Aí tem a tradução lá: eis que eu, o que fará retornar a sombra de os graus que desceu nos graus de Acás com o sol, para trás de 10 graus, e retornou o sol 10 graus nos graus que desceu, né? Essa seria a questão aí. O vocábulo Meshiv tem os seguintes significados: voltar, virar para trás, ser repelido. No poléu, que é ali uma raiz do hebraico ali, também tem o significado de trazer de volta, restaurar, desencaminhar. No polalo, nós temos ser trazido de volta. No rofalo, nós temos ser substituído, ser devolvido. A Bíblia é rica em expressões idiomáticas que descrevem a responsabilidade do homem no processo de arrependimento. Essas frases incluiriam o seguinte: inclina o teu coração, Senhor, teu Deus, conforme Josué 24, 23. Circuncidai-vos para o Senhor, lava o teu coração da maldade, arrume o seu terreno baldio, conforme Oséias 10, 12, e assim por diante. Todas essas expressões da atividade penitencial do homem, no entanto, são agrupadas e resumidas por esse único verbo shub, pois melhor do que qualquer outro verbo combina em si os dois requisitos do arrependimento, que é afastar-se do mal e voltar-se para o bem. Então esse vocábulo shub, né? Esse vocábulo aí, essa raiz shub, também tem essa ideia, no caso de afastar-se do mal e voltar-se para o bem. Então nós estamos falando aqui de um contexto de arrependimento, tá? Não seria um contexto focado ali numa questão milagrosa, se o sol retrocedeu ou não, mas sim na questão da vida do rei ser restaurada, né? Ou seja, nem da vida do rei ser restaurada, mas sim ali do processo salvador de Deus, daquela vida ali que estava prestes a ser perdida, que no caso a vida do rei Ezequias. Esse vocábulo shub tem o uso de diversas maneiras no texto bíblico. Nós temos o uso como restituir, nós temos quanto de quantidade, nós temos ali responder, tornar para trás, restaurar e estava, tá? Esses são alguns usos que são utilizados esse termo aqui. Então nem sempre é traduzido ali como que? Como retroceder, como as pessoas gostam de colocar. Uma outra questão aqui também, que é interessante, é esse vocábulo shemesh, né, que é sol. Shemesh é um vocábulo que ele vem aí dessa ideia, ou seja, que é um vocábulo que está associado a essa questão de shamash, tá? Vocês podem pesquisar aí, ó. Shamash, que é uma tradução anglo-saxônica, tá? Quem que era shamash, né, que é essa questão do sol aqui, eles colocam shemesh, mas na verdade se refere a essa divindade shamash, tá? Em acadiano, ele é traduzido como Utu, né? Aliás, ele é shamash em acadiano e Utu em sumério, que era na mitologia mesopotâmia o deus do sol, que como deus da lua, sim, é no sumério Nana e Ishtar, no caso no sumério Inanna, deusa do amor, fazia parte de uma tríade astral de divindade. Shamash era filho de Sim, e sua consorte Paredra era originalmente Aya, mais tarde identificada com Ishtar. Shamash, como uma divindade solar, exercia o poder da luz sobre as trevas e o mal. Não é isso que descreve o Deus bíblico, né? Que é o criador da luz. Então por aí vocês vão entendendo aí. Nessa qualidade ele era reverenciado como Deus da justiça, assim como o Deus bíblico também. E da justiça era o juiz dos deuses e dos homens. Não é isso que o Deus bíblico também é? O juiz dos deuses e dos homens? Segundo a lenda, o rei babilônico Hammurabi recebeu seu código de leis de Shamash. Quando você pega a pedra de Hammurabi, né, o código de Hammurabi, que até eu tenho um vídeo sobre os 10 mandamentos, você consegue ver esse material aí, tá? Lá você vai ver a imagem de Shamash entregando as leis para Hammurabi nessa pedra. Os emblemas de Shamash são disco solar com uma estrela de 4 pontas no interior.
de onde partem feixes de raios, e o estandarte que carrega o mesmo disco montado em uma haste e que muitas vezes é segurado por um homem touro. À noite, Shamash tornou-se o juiz do submundo. Então, ou seja, as imagens que nós temos aí, ó. Aqui é a representação de Shamash, o seu símbolo, que é o sol aqui, tá? E aqui nós temos também a representação dele no culto, que é o símbolo ali do sol e o touro, né? Na primeira imagem, conseguimos ver o símbolo do sol e a figura da divindade representando Shamash, que é sempre essa representação um pouco maior aqui, sentada sobre um trono, né? E aqui você pode ver que bem em cima tem os símbolos aqui dele, tá? Os símbolos aqui, que é o mesmo símbolo solar ali, se referindo a Shamash, tá? Na segunda imagem, vemos as imagens do touro, que representa o culto a essa divindade, ou seja, está aqui, ó, imagem do touro. O culto principal de Shamash era praticado no E-Babar, ou E-Babar, que é a Casa do Esplendor, templos dedicados a ele. Não é isso que o Deus bíblico também tinha? Templos dedicados a ele? Havia dois E-Babars na Mesopotâmia, o E-Babar de Istipar e o E-Babar de Larsa. E-Babar, resplendor ou brilhante, também era um atributo sumério da divindade, pelo qual às vezes era invocado, tá? Tudo tem referência para vocês pesquisarem. Outra divindade sumeriana, o Tu, é julgado que ele seria uma divindade anterior à chegada dos próprios sumérios e grande senhor dos deuses. Seu culto era temido e venerado até na Grécia. Na Cádia foi venerado sob o nome semita de Shamash. Tá? O mesmo Tu era referenciado a Shamash. O que é que nós temos aqui? Olha a expressão Bashemesh Ahanit, com o sol para trás. Esse beit é uma preposição que pode denotar posição em um lugar, proximidade, como se referindo a um acompanhamento, tá? Tem esse significado. Ao que parece, Deus estava dizendo que ele criaria com o sol. Tanto que o texto de Qumran, quando você pega os manuscritos do Mar Morto, né? No qual deriva aí o texto mais antigo de Isaías, você vai ver que lá está lá, com o sol. Ou seja, nós temos aqui, ó, Bashemesh, ou seja, com o sol. Então Deus criou com o sol. O céu era cultuado pelos antigos sumérios e caldeus, o que demonstra que este texto possui raízes politeístas em sua essência. Deus estaria intentando retroceder os graus juntamente com a divindade do sol, Shamash. E agora, como que fica? Então Deus estaria então retrocedendo o sol com Shamash? Mas Deus não seria aí o Deus Todo-Poderoso, como muitas pessoas colocam, o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que não necessita de divindade alguma para fazer nada. Ele está criando com outro Deus? Como que fica isso aí agora em religiosos? A Harit, depois de parte, última parte, futuro, usada 71 vezes, essa palavra também não é tão comum quanto alguns outros derivados, mas tem significado teológico. Como fica claro em outros derivados, o significado geral da raiz é depois, atrás e segundo. Nós temos um estudioso aqui que é Rolf, comparou a concepção hebraica de tempo à visão de um homem tem quando está remando um barco. Ele vê onde esteve e volta para o futuro, notas de aula. É verdade que Kedem significa antes e também tempos antigos, portanto a raiz ahar, demorar, atrasar, adiar, refere-se ao que está atrás, bem como a coisas futuras. Pode-se observar que isso não se deve necessariamente à psicologia dos hebreus, pois o uso, sem dúvida, foi estabelecido nos cananeus antes da chegada dos hebreus, mas Aharit se refere ao futuro. Então, o que isso está se referindo? Que ali, o que Deus estava falando para Ezequias, no contexto ali, que a sua saúde seria restaurada, né? Então, não seria um evento lá na frente, mas seria um evento ali que o próprio texto diz. Aí você pega a Septuaginta vai trazer assim, ó, a sombra da revoada de estrelas, quem descer o sol, as 10 revoadas de estrelas, a casa o pai você afastar o sol, as 10 revoadas de estrelas, e subir o sol, as 10 revoadas de estrelas, quem partir abaixo da sombra, né? Então, ou seja, aqui seria uma tradução literal deste texto grego aqui. Lembrando que aqui nós também temos o termo sol, tá? Tom Elion aqui, ó. Nós temos o termo sol aqui também no texto de Isaías, tá? No caso da Septuaginta. Então aqui nós vemos aqui que essa ideia do sol, ou seja, é uma ideia politeísta, porque os antigos eles cultuavam o sol. Nós vamos chegar nessa parte aqui que vários textos da Bíblia corroboram para essa questão. O capítulo 38 de Isaías ele é estruturado da seguinte forma: o rei afligido por uma doença fatal, desesperado o rei clama ao Senhor, e tem aqui os capítulos e os versículos, eu não vou ler para delongar o vídeo. Isaías diz ao rei que Deus acrescentará mais 15 anos à sua vida. Deus diz que a sombra sobre Ezequias diminuirá a 10 graus, um sinal para assegurar-o de que ele será curado, que são os versículos 7 e 8. O resumo feito pelo rei de sua depressão:
O rei se sente traído, parece injusto e retalhado quando ainda se está no auge da vida. O rei se sente quebrado, é como ser despedaçado por leões. O que Deus fez em relação ao rei? Curou seu corpo e perdoou seus pecados. O que Ezequias fará? Ele escreverá música sobre a fidelidade de Deus e cantará diariamente. O que Isaías diz aos servos de Ezequias? Eles devem fazer uma pasta de figos e espalhar sobre os tumores de Ezequias para que ele se recupere. E, por fim, o que Ezequias pede um sinal que lhe assegure que irá ao templo em 3 dias. Está no verso 22 ali. O uso do conceito em outras partes da Bíblia. Em várias partes do texto bíblico, temos exemplos de adoração ao sol, lua, estrelas como divindades. Então, ou seja, esse é um conceito que é corroborado pela própria Bíblia. A própria Bíblia confessa que havia adoração aos astros, ou seja, às estrelas, ao sol e à lua. Eles eram considerados como divindades aqui, como esse texto tem mencionado. Nós temos Deuteronômio 4,19, vai falar assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Né? Então, seja, Deuteronômio mostra isso. No livro de Salmos, vemos o sol e a lua louvando a Deus, que muitos acreditam ser os elementos da natureza, expressando um tipo de gratidão como figura de linguagem no texto. Porém, podemos ver os autores trazendo o conceito de politeísmo quando aquilo, sol, lua e estrelas, que é considerado divindade, trazendo louvor à soberania do Deus bíblico. Uma atitude clara dos autores em querer colocar que o Deus da Bíblia seria o criador daquilo que os povos consideravam como deuses, tá? Aí nós temos aí Salmo 148, 3 ao 4, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, tá? Então tem essa questão aí também. Em outro texto do livro de Isaías, podemos ver o conceito de Deus como criador das estrelas, uma vez adoradas pelas outras nações. Olha só para você ver, nós temos Isaías 40, 26 e 47, 13. No 26 vai falar, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha falhar. Então, ou seja, tudo isso são conceitos que os autores bíblicos colocam para tentar tirar o conceito politeísta e trazer para o monoteísmo. Ou seja, levar as pessoas que uma vez acreditam que os astros, as estrelas, né, a lua e o sol sejam divindades, os planetas sejam divindades, trazer todo este conceito ali do que eles acreditam como sendo divindade, que falar assim, ó, lá, ó, isso aí que vocês estão cultuando aí não são divindade, não. Divindade é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. O nosso Deus foi o criador das suas divindades aí. Então é isso que os autores bíblicos tentaram fazer através do texto bíblico. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levante-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Então também é outro texto que fala aí. A ideia de um rei que foi curado, então, ou seja, vou parar um pouquinho por aqui. Ou seja, este conceito aí de astros louvando, de lua, sol, estrelas, o céu e etc, etc, né, a natureza e tantas outras coisas louvando a Deus, tudo é um conceito que não nega o politeísmo que as outras nações seguiam, mas isso só reforça esse politeísmo. Isso demonstra que os autores bíblicos eles queriam inserir o seu monoteísmo e levar os outros que aderissem à sua religião, à sua cultura, aderissem à sua ali, fé, né? Eles ali abandonassem as suas divindades para seguir ali o monoteísmo que eles seguiam. Ou seja, eles queriam demonstrar que aquilo que as pessoas acreditavam como divindade não eram divindades, mas eram apenas elementos criados pelo seu Deus, né, que é o Deus monoteísta deles. Então este é o conceito que foi tentado, né, que foi colocado pelos judeus, pelos hebreus aí, para que as pessoas elas acreditassem. Então, ou seja, não tem nada de que seja verdadeiro, mas apenas uma concepção do escritor, ou seja, que tentou desassociar, ou seja, a sua visão política, a sua visão religiosa, da visão que existia ao redor, que era uma visão politeísta, né?
A ideia de um rei que foi curado da sua doença, que lhe causaria morte, não é uma ideia nova e única, mas uma adaptação de textos que circulavam na época da escrita do texto de Isaías. Em 2 Reis 21 ao 7, onde temos descrições da vida do rei Ezequias, por sempre ter sido piedoso, ele lamenta sua doença mortal de maneira que a sua expectativa de vida é estendida por mais 15 anos. Miquerinos se queixa pelas mesmas razões, e ao tornar noites em dias, ele estende a sua expectativa de vida por mais 6 anos, tá? Uma ideia semelhante à ideia do texto bíblico. Então não era uma ideia nova. Foi uma adaptação ali para os leitores hebreus, né? Deus não se comporta com ironia na Bíblia como fazem os deuses na obra de Heródoto. O relato que descreve a mesma campanha de Senaqueribe está apenas 8 parágrafos mais adiante em Heródoto, tá? Então tudo isso tem informação e tem referência bibliográfica aqui para vocês pesquisarem, tá? Não é conto da carochinha isso aqui não. Você pega 2 Reis 28 ao 11, vai falar assim: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á a isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que lhe disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acasa. Aí vem a questão dos planetas que eu expliquei e tudo isso aí, tá? Tudo são conceitos aí introduzidos, pessoal, que já existiam na época, não tem nada novo não. Aí você pega Heródoto lá, livro 2 ali, 142, vai falar assim: ó, nesse tempo eles disseram que o sol havia mudado 4 vezes o seu costumeiro lugar de nascer. Olha só para você ver. Onde agora se põe, ele nasceu 2 vezes, e do lugar onde agora se levanta, pôs-se 2 vezes no meio do tempo. Então, ou seja, o que isso está mostrando aqui, pessoal? Que isso aqui, ó, se concede sol retroceder, é uma ideia aí, ó, que já vinha, ó, já da época dos autores bíblicos. Antes deles escreverem, já tinha esse conceito. Então, no meio do tempo, nada do Egito tinha sido mudado do seu estado normal, nem o que vem da terra, nem o que vem do rio, nem o que diz respeito a doenças ou mortes, tá? O escritor bíblico reivindica os anais dos reis de Israel e Judá como sua fonte. De forma aparente, ele aproveitou a menção da campanha de Senaqueribe em Heródoto e astuciosamente combinou o evento real com a história mítica do rei orando em seu templo, cujo inimigo bateu em retirada no dia seguinte, graças à influência divina. Vessélios, que é um estudioso, comenta que esse paralelo encontra ligações entre Ezequias e os faraós de Heródoto, como miquerinos aí, tá? Então, ou seja, conclusão, podemos ver que o capítulo 38 de Isaías se trata de uma descrição do milagre divino em relação à restituição da saúde do rei Ezequias. Os eventos que são descritos ali circundam a vida do rei e em como foi acrescentada a sua vida mais anos. O capítulo não descreve algo novo, mas traz a ideia de que antigos já possuíam, que era de prever eventos por meio de astros, planetas e cultuar eles como divindades. Deus estaria adiando a doença de Ezequias, pois o capítulo não foca no ato em relação ao que iria acontecer ao sol, mas em como a saúde do rei foi restaurada por meio de sua atitude de devoção à divindade. E podemos ver que tudo isso aí não é conceito novo, mas foi tirado aí de vários textos que já existiam da época, como Heródoto, ideia lá, como tinha assim, da questão de tentar desvincular o politeísmo e trazer para o monoteísmo. Então tudo isso estava associado nesse contexto, ou seja, essa questão do sol retroceder não é algo novo, não é um milagre, não é uma questão sobrenatural como muitas pessoas colocam, mas vem de relatos aí míticos, ou seja, que já eram existentes na época, tá? Ainda tem a questão politeísta que fala ali de Deus estar criando com o sol. Então fica esse vídeo de hoje para vocês aí tirarem as próprias conclusões, para vocês aí pesquisarem, analisarem. Comentem o que vocês acharam a respeito desse material. Compartilha para mais pessoas terem acesso a este vídeo. E pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até aqui. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.